E hoje o Senhor nos deu a oportunidade, né, de poder passar um dia na presença dele. Tivemos uma consagração maravilhosa, abençoada. Quem não veio, deixou ministrada como eu fui ministrada através dessa palavra hoje. Eu falei assim, quando eu recebi o poder, eu falei, Senhor, mas eu. O Senhor falou comigo através dessa palavra, eu disse, sim, isso. Porque quando nós ministramos primeiro para nós, né? A palavra ela desce primeiro para nós. E então ela vai para a igreja. Amém? Todos acharam? Evangelho de Lucas, eu estarei na parte do versículo 18, capítulo 18, versículo 1, que diz assim: E Jesus contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar, sempre e nunca desfalecer. Jamais desmaiar, a minha tradução vai dizer, nunca desanimar, nunca desistir. Versículo 2: E em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava a homem algum. Naquela mesma cidade havia uma viúva que se dirigia continuamente a ele, dizendo: faze-me justiça. A minha tradução vai dizer assim, ó: protege-me, defenda-me do meu adversário. Versículo 4: Ele, por algum tempo, não quis atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, lhe farei justiça, para que enfim não aconteça de ela vir me molestar, vir me aborrecer de forma intolerável. Me deixa. O Senhor Jesus, ele vai ministrar aqui a respeito da importância de persistir em orar. E é muito interessante porque quando nós falamos em oração, é muito fácil falar em oração, difícil é praticar, difícil é levar uma vida devocional de oração, difícil é se manter contínuo em oração, porque eu tenho dificuldade. Eu estou aqui falando porque sou natural. O próprio Jesus ele vai se encontrar, vai ter uma passagem da Bíblia, lá em Mateus 26, se eu não me engano, ou 25, a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele foi ao monte do Getsemane para orar, e ele foi com Pedro, Tiago e João. E quando ele chega aqui ali naquele lugar, ele fala assim, ó: vigiai, ficai atento, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E a Bíblia vai falar que o Senhor Jesus ele ora, e quando ele volta, os discípulos estavam dormindo. Haja vista que eu entendo através dessa palavra que não foi só uma vez que Jesus foi e voltou e os discípulos estavam dormindo. E o que eu entendo? Que não é fácil. Orar toma tempo. Eu acho que a gente está vivendo um tempo onde tudo é corrido. Orar gasta tempo. Mas para a gente poder construir relacionamento, a gente precisa estar disposto a gastar tempo com o Senhor. E não é fácil, é difícil. Foi por isso que Jesus ele se separou no deserto. Foi por isso que o Espírito de Deus, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, para que ele pudesse dar início ao seu ministério. Era necessário que ele tivesse aquele tempo ali, ó, de relacionamento. O próprio Jesus ele já inicia o seu ministério nos ensinando a nos relacionar com o Pai, falando da importância, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, da oração. Mas eu quero dar continuidade aqui a partir do versículo 2, que vai dizer, ó, que em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus. E nós estamos vivendo um tempo, e isso não é só de agora. Se você for estudar a palavra de Deus, você vai ver que isso é desde o início, onde pessoas dizem que temem ao Senhor, mas não praticam aquilo que é reto, não praticam a sua palavra. A própria palavra do Senhor vai dizer que feliz é o homem
justiça dura para sempre. Não temerá mais notícias. Seu coração está firme e confiante no Senhor. Você não vai temer o que pode te fazer o homem. Você não vai temer, aleluia, o cenário, a circunstância em que você está vivenciando. Você não vai temer a injustiça de qualquer pessoa violenta que possa vir tentar te atacar. Porque o homem que teme ao Senhor, ele está escudado no Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que esse homem não temia ao Senhor. Todavia, ele era iníquo. E uma pessoa iníqua é uma pessoa que não anda, não pratica, não conhece a palavra do Senhor. Ele não queria se relacionar. Ele não queria gastar tempo. Mesmo tendo um cargo de autoridade, mesmo tendo, aleluia, mesmo sendo abençoado, porque ele estava em um poder aquisitivo alto. As pessoas vinham até ele, e as pessoas clamavam a ele, pediam a ele, imploravam a ele, para que ele exercesse juízo sobre a causa delas. Não era assim antigamente com os reis? A Bíblia vai falar que o povo ia até os reis. Lembra de Absalão? Quando se colocou ali na esquina, na entrada da cidade, e começou a usurpar as pessoas que iam até o rei Davi para colocar as suas causas diante do rei. O que Absalão fazia? Absalão ficava ali na esquina e Absalão começava com aquela conversinha mole e falava: me conta aí a tua causa. Se eu fosse rei, quem sabe talvez eu poderia te ajudar. E dessa maneira ele foi trazendo pessoas, ele foi se aliançando com pessoas, e ele foi reunindo força, ele foi criando um motivo. Para quê? Para poder então usurpar o trono do seu pai. Absalão era um homem ímpio, era um homem que conhecia a palavra de Deus, mas praticava tudo aquilo que era contrário. Ele conhecia, mas ele praticava a impiedade. O seu coração estava cheio de amargura pelo que havia acontecido com a sua irmã. Tanto é que ele matou o seu irmão e precisou ser afastado da cidade. Mas o seu coração estava o quê? Desde lá de trás. Como o pastor ministrou aqui, isso não estava na mensagem, isso não está no meu esforço. O Espírito Santo me trouxe a memória. Como o pastor ministrou aqui, bastou uma situação lá atrás com sua irmã. Talvez o coração de Absalão já estivesse a ponto de se corromper. Mas bastou uma situação para que a ira o dominasse, para que ele então se afastasse dos caminhos do Senhor. Porque eu creio que ainda que Davi não tenha sido perfeito, porque Davi era homem natural, a instrução que ele ofereceu ao seu filho Salomão, a casa dele, dentro da casa dele, aleluia, tinha um sacerdote. Dentro da casa dele, aleluia, o povo era levado à adoração. Na cidade de Davi, o povo era levado a adorar ao Senhor. Davi levava o povo a louvar ao Senhor. E ainda que Absalão tenha crescido naquele cenário, o coração de Absalão resolveu abraçar a amargura, deixando então a possibilidade de vir lá de lá. Mas a Bíblia vai dizer que esse homem não conhecia, esse homem não acreditava, esse homem não queria saber de Deus, ele não queria ter relacionamento com esse Deus. E o versículo 3 vai dizer que naquela mesma cidade havia uma viúva, e essa viúva se dirigia continuamente a ele, dizendo: faze-me justiça. E foi aqui que o Espírito Santo falou comigo de maneira extraordinária, porque a tradução vai falar que ela pedia proteção, ela pedia defesa. E Êxodo 22 e 24 vai dizer que a própria palavra do Senhor, aleluia, vai dizer assim: nenhuma viúva afligireis, se de alguma maneira os afligir, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se
se acederá e vos matarei a espada. Então a viúva, ela precisava ser protegida. A viúva já tinha perdido seu marido. A viúva já estava sozinha. Se ela não tivesse um filho homem para poder trabalhar, para poder prover dentro de casa, ela era uma mulher sozinha. Ela era uma mulher que ela necessitava de doações, ela necessitava de ajuda. E essa viúva aqui dessa parábola, a Bíblia vai dizer que ela está insistindo para que o juiz venha ajudar a causa dela. A tradução vai me dizer que ela pede por proteção, e a própria palavra do Senhor vai dizer aqui mesmo a respeito da aflição: se alguém a afligir, aleluia, eu os matarei ao fim da espada. É o próprio Senhor que vai falar aqui com Moisés através dessa palavra. Então, o que eu entendo? Que essa mulher, ela precisava ser guardada, ela precisava ser protegida. E eu estou falando aqui a respeito do momento do contexto histórico. Aleluia. Nós ainda vamos entrar naquilo que o Senhor tem a falar conosco através da oração. O evangelista Lucas, aleluia, ele vai mencionar cerca de mais ou menos 20 passagens falando a respeito da importância da oração. Lucas vai dizer no capítulo 3 que Jesus ora no momento do batismo. Vai dizer no capítulo 5 que Jesus se retira para orar em lugares solitários. Vai dizer no capítulo 6 que antes de escolher os 12 apóstolos, Jesus passa a noite em oração. No capítulo 9, Jesus ora antes de perguntar aos discípulos: quem dizem a multidão que sou? No capítulo 11, os discípulos pedem ao Senhor: ensina-nos a orar, e Jesus ensina o Pai Nosso. No capítulo 22, Jesus ora por Pedro, para que ele não desfaleça em sua fé. No capítulo 22, no Getsemane, Jesus ora antes da sua prisão. No capítulo 23, na cruz, Jesus ora: Pai, perdoa-lhes, aleluia, pois não sabem o que fazem. No capítulo 23, a Bíblia vai dizer que Jesus ora, suas últimas palavras, quando ele estava lá na cruz, foram: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então Jesus, ele vai dar, aleluia, um exemplo total durante todo o seu ministério. Jesus, ele vai nos ensinar acerca da importância da oração. E por que Jesus, ele vai ser tão maçante nesse assunto? Porque como seres naturais nós entendemos que a carne quer pecar, e o que nos fortalece em espírito é a oração. Por isso que é tão difícil estar aqui às 18 horas. Por isso que é tão difícil chegar às 19 no culto. Por isso que é tão difícil dobrar o joelho e prestar atenção, aleluia, no céu, se relacionar com o céu. Por isso que tantas coisas acontecem para impedir que nós venhamos, aleluia, pontuais, para impedir que nós venhamos chegar a tempo. São tantas situações que Satanás apresenta diante de nós. São situações que muitas das vezes nós criamos na nossa mente para nos impedir de nos relacionar com o Senhor. Porque Jesus vai dizer no Getsemane: ficai atentos, torna a dizer, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, o que eu entendo através dessa palavra? Quando eu desfaleço na oração, quando eu desfaleço na minha atenção, eu automaticamente entro em tentação. E Satanás começa a ter o domínio da minha mente. Satanás toma o domínio da minha mente, então toma o domínio do meu corpo físico. Nós estamos vivendo um tempo do imediatismo. Nós estamos vivendo um tempo onde a ansiedade tem nos dominado. Um tempo onde nós queremos fazer tudo com pressa. Nós queremos fazer tudo correndo. É a era digital. É a era da ansiedade. É a era da pressa. Eu tenho pressa e por isso eu não consigo dobrar
vida de oração, se não nos conectarmos com o Pai, nós não iremos, aleluia, estar com Ele presente lá agora. Só que a palavra de Deus não vai falar somente a respeito da oração. Aqui Jesus ele fala da persistência, da perseverança, em você ter uma causa, apresentar diante do Senhor e não desistir. Mas é tão fácil se cansar. Às vezes o cansaço bate e a gente olha para a situação e a gente até confia que o Senhor é fiel e justo para fazer. Mas é tanto tempo olhando para a situação, você vê o Senhor fazendo na vida de todo mundo que está ao seu redor, mas você olha para a situação e você fala: Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. O Senhor é fiel e justo para transformar. O Senhor é aquele que transformou a água em vinho. O Senhor é aquele, aleluia, que fez sair água da rocha. O Senhor é aquele que fez um homem que estava paralítico há 38 anos se levantar, tomar a sua cama e sair andando. Eu creio que o Senhor pode mudar. Eu creio que o Senhor pode transformar. Eu creio que o Senhor pode prover, aleluia, desse ambiente de escassez. Mas a verdade é que por vezes a gente olha para o Senhor, a gente apresenta a nossa causa, a gente vê que o Senhor é fiel e justo, mas muitas das vezes nós olhamos para a nossa situação e estamos cansados de clamar. A Bíblia vai falar de um homem que chegou diante de Jesus. E aquele homem chegou diante de Jesus e falou: Jesus, me ajuda, porque eu trouxe meu filho que está nessa situação, nessa condição deplorável, endemoniado. Por vezes o espírito maligno toma ele, joga ele na água quente, fervendo, e depois joga ele na água fria. E quando eu estava a meditar nessa palavra, eu pensei: meu Deus, esse menino devia ser cheio de marcas, porque quem vai para o fogo e não fica com a pele toda enrugada. E a Bíblia vai dizer que ele chega para Jesus e ele pede socorro para Jesus. Jesus dá uma advertência para aquele povo que estava diante dele. Jesus corrige aquele povo. Jesus, aleluia, chama a atenção daquele povo por causa da incredulidade daquele povo. Jesus olha para aquele homem e fala: você crê? Você tem fé? E ele fala: Senhor, eu creio. Mas a Bíblia vai dizer que entra uma vírgula, e nessa vírgula ele fala assim: mas me ajuda na minha incredulidade, porque essa, Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para curar o paralítico. Senhor, eu creio que o Senhor, aleluia, faz o céu enxergar. Senhor, eu já vi as suas maravilhas. Senhor, eu ouvi falar de tudo aquilo que o Senhor fez, mas no meu cenário. Há anos eu vejo meu filho nessa situação. Eu nem sei mais como é o normal do meu filho. Eu nem sei mais se eu conheço, se eu me lembro dele estando são. Eu nem sei mais, Senhor, como é teu filho normal, como é teu filho que anda, um filho que fala, porque era o Espírito que tomava a fala daquele menino, era o Espírito que tomava a audição daquele menino, é o Espírito que dominava a vida daquele menino. E ele olha para Jesus e fala: eu creio, mas ainda com pouca fé. Ele pede socorro. Aleluia. E a maravilha está através disso. Às vezes pode ser cheio de cenário, chega um momento dentro do nosso cenário e que nós vamos olhar para a situação e dizer: é difícil. Eu sei que isso não é Deus poderoso que pode fazer. Eu creio na tua palavra. Eu creio no poder da oração. Talvez você já tenha vivenciado manifestações maravilhosas do Espírito Santo. Talvez você tenha dobrado o seu joelho e falado com o Senhor e se colocado de pé, e Deus imediatamente usado alguém para poder te dar a resposta da oração que você acabara de fazer. Mas ainda assim, com todas essas experiências, há momentos, aleluia, que nós olhamos para o cenário e nós nos vemos cansados, nós nos vemos desfalecidos. Mas a Bíblia vai falar de uma mulher persistente, de uma mulher incansável, de uma mulher perseverante, que não estava pedindo nada menos do que a palavra declarava que ela tinha direito. Era o direito dela, que a
daquele homem. Era o direito dela ali naquela situação, porque a palavra de Deus vai dizer: a nenhuma viúva afligir, e ela estava sendo afligida. Ela precisava que a sua causa fosse julgada, e ela não se conformou com a porta sendo batida diante do seu rosto. Ela continuou perseverante, ela continuou persistente, ela não olhou para a situação, ela não olhou para aquele homem, para o cenário, porque às vezes nós olhamos para o nosso patrão e pensamos: meu Deus, ele é iníquo, ele não acredita em Deus, como vai ser? Às vezes nós podemos olhar para a autoridade que foi colocada diante de nós e achar que nós vamos ser consumidos, seremos comidos pelo cenário, pela situação. A verdade é que a situação nos faz duvidar, porque nós estamos desfalecendo da oração. Nós estamos deixando, aleluia, aquilo que são as primícias. Nós estamos deixando as primeiras coisas de lado. Nós estamos deixando as boas práticas de lado. Nós falamos que servimos a um Deus. Nós falamos de temor aqui. Nós falamos que amamos o Senhor. Sabemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós subimos no altar e louvamos, cantamos, mas não prestamos atenção na letra daquilo que está sendo ministrado sobre a nossa vida e sobre a vida da igreja. Nós chegamos aqui diante do altar e lemos a palavra, mas a verdade é que o nosso coração está tão cheio de justiça, tão cheio de altivez, que nós ousamos ministrar para a igreja, mas não permitimos que a palavra ministre dentro de nós. E não foi assim, aleluia, no tempo dos profetas. É interessante porque o profeta Ezequiel foi um dos profetas favoritos. É um profeta que precisou vivenciar ali tudo aquilo que ele declarava. A Bíblia vai dizer que ele perdeu a própria esposa e ele não pôde chorar o luto, para que ele pudesse entender a dor que o Senhor estava sentindo. A Bíblia vai falar de Oséias, um homem que se casou com uma prostituta e precisou perdoar ela vezes e vezes. Aleluia, ele precisava ir lá e buscar ela no prostíbulo, perdoar, exercer o que? O amor. Porque a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, em Hebreus 12, 14, 15, se eu não me engano, seria mais com todos, e a santificação. Então não está somente em orar, não é somente em viver uma vida de relacionamento com Deus, porque estamos também vivendo um tempo onde as pessoas ficam, eu vou dizer até que gastam tempo na oração, 6 horas, 8 horas, 10 horas com o joelho dobrado, na madrugada, 3 horas da manhã, está de joelho dobrado, está fazendo campanha, está fazendo propósito, está buscando se relacionar com Deus, mas não se relaciona com quem está à sua direita e à sua esquerda. Olha para o cenário, não tem um muro, não tem um arão para sustentar o braço no meio da guerra. Estamos vivendo um tempo, aleluia, da apostasia do amor. A fé, estamos nos apostatando da fé, estamos nos apostatando do amor. A palavra do Senhor, aleluia, ela é amor, ela declara amor. A Bíblia vai dizer que se nós não amarmos aqueles que estão ao nosso lado, que estão convivendo conosco, nós não conseguiremos, aleluia, ter um relacionamento no céu. Não é possível estar no céu. Não é possível não amar o irmão, porque aquele que não ama o seu irmão não ama a Deus. Como você vai viver na eternidade se você não ama a Deus? Como você vai viver na morada eterna se você não se relaciona, se você não ama a Deus? Irmãos, é um teste. Entenda, você está passando pelo teste da vida. A prova da vida é o relacionamento. A prova da vida é amar o teu próximo. Você está passando, aleluia, a vida inteira fazendo provas, e o Senhor está olhando, e o Senhor está aprovado, reprovado, aprovado, reprovado, reprovado, aprovado. Porque na escola não é diferente, nós fazemos inúmeras provas, mas nem todas nós passamos. Há alunos que passam em todas, mas há
alunos tiram 9 em uma, tiram 7 na outra, 6,5, passa raspando. Às vezes tira 4, tira 1, tira 2, às vezes tira 0. Enquanto nós não aprendermos a praticar aquilo que a palavra do Senhor nos ensina a praticar, a verdade é que nós não poderemos ficar prontos, nós não ficaremos prontos, aleluia, para a eternidade. Nós não estaremos prontos para viver na morada eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é tremendo, porque eu não tinha nada disso separado. Fiz um estudo a respeito do imediatismo, que é uma tendência em buscar resultados rápidos. Vou falar um pouco rápido aqui a respeito disso. É o comportamento ou mentalidade caracterizada pela busca de resultados, satisfação de respostas. Também é a preferência por termos recompensas rápidas em vez de benefícios futuros. E algumas áreas que o imediatismo se apresenta, por exemplo, é na área do relacionamento. E é por isso que o Senhor está falando aqui a respeito de relacionamento. Pessoas buscam conexões rápidas, sem aprofundamento emocional. E é por isso que nós nos decepcionamos tanto, porque estamos desesperados por buscar conexões rápidas. Nós estamos desesperados para suprir as áreas onde nós temos abandono e rejeição emocional. Nós estamos desesperados por ser amados. Mas dentro desse desespero a gente acaba afastando todo mundo. Porque nós não queremos passar, aleluia, pela prova do tempo, pelo teste do tempo. Tem uma amizade, ela vai, aleluia, ela começa da noite para o dia. Há um tempo, há um processo, onde a maturidade, ela dia após dia, aleluia, ela vem crescendo através dos processos, sabe? É lindo, isso me faz, a palavra de Deus me faz lembrar até da amizade do relacionamento de Davi e Jonas. O relacionamento dele chegou a um nível, aleluia, tão lindo, que a Bíblia vai dizer que Jonas morreu. Jonas morreu e Davi cumpriu a promessa que fez para Jonas quando ele era vivo. Davi honrou Mefibosete. Davi colocou Mefibosete, aleluia, na sua mesa. Davi restituiu tudo aquilo que era dele de volta. É sobre esse tipo de relacionamento, aleluia, que o Senhor quer nos levar. Não relacionamentos superficiais. Relacionamentos superficiais nos levam à decepção. A decepção, aleluia, ela nos leva à raiz da amargura. A raiz da amargura, aleluia, ela nos leva a uma profundidade de tristeza, de melancolia, de destruição tão grande, que a gente acha que nós passamos a achar que nós somos sozinhos, que nós não temos ninguém. E eu não sei se você olhar para o cenário da sua vida, você pode, aleluia, se ver assim em algum momento. Mas eu já vivi. Eu tinha relacionamentos superficiais. Porque eu era uma pessoa muito difícil. Quem me conhece aqui da infância sabe. Né, Jamila? Eu era uma pessoa muito difícil. Ela me conheceu criança, ela sabe. Aleluia. Mas a gente cresce. E conforme nós vamos crescendo, aleluia. E conforme nós vamos mergulhando na palavra, hoje eu sou uma, amanhã eu quero ser uma pessoa melhor. Hoje eu sou uma, daqui a um ano eu quero estar no nível mais elevado. Nós precisamos, aleluia, deixar o imediatismo de lado. Parar de viver correndo. O culto acaba e a gente sai correndo. Somos uma família. Nós precisamos praticar a unidade, o relacionamento. Nós precisamos aprender a conviver uns com os outros. Aleluia. Nós precisamos aprender a ser relacionáveis. O imediatismo ele também atua na área do trabalho, na carreira, um desejo de crescimento rápido, sem considerar aprendizado e experiência. Você chega na empresa e você
já quer chegar num nível mais elevado. Eu passei por isso. Uma vez eu fiz um processo seletivo, onde a categoria a qual eu entraria era uma categoria elevada para a minha posição. Lá tinham 2 níveis, nível 2 e nível 3. Nível 1 não tinha, era nível 2 e 3. O processo seletivo que eu fiz foi com pretensão salarial para nível 3. Quando eu passei na entrevista com a supervisão, o RH me deu uma informação, a supervisão me deu outra. Quando eu assinei a carteira que eu comecei a trabalhar, o meu salário veio com pretensão salarial de nível 2. E eu fui procurar minha supervisão para saber por que o meu salário veio nível 2, veio baixo, diante daquilo que me foi prometido. E eu me lembro que eu cheguei lá e a resposta foi: no momento, a vaga disponível é essa. E eu me lembro que eu passei quase 4 anos nessa empresa, amargurada, furiosa, quando alguém que chegava depois de mim passava para o nível 3 e eu continuava no 2. Eu passei quase 4 anos furiosa, e o meu salário não era ruim, mas eu não conseguia ser grata por aquilo que o Senhor tinha me dado. Eu murmurava, irmãos, todo santo dia eu murmurava, eu reclamava, eu questionava. Quando alguém tocava no assunto, eu era rixosa, eu falava toda hora a mesma coisa, e você vai ficando maçante, e sem você perceber, você vai se tornando uma pessoa insuportável, e é por isso que você não consegue construir relacionamento profundo. Você fica assim no nível do superficial. Glória a Deus, irmão Valmir. Aleluia. Você fica no superficial. Você não consegue se aprofundar, porque você vai ficando insuportável. É difícil, aleluia, mergulhar em relacionamentos quando você é uma pessoa que reclama o tempo todo de tudo. Para que possamos crescer dentro da empresa, para que possamos crescer em todas as áreas da nossa vida, é necessário passar por cada etapa. O crente que pula etapa fica um crente que toma leite, está velho e continua tomando leite. Um crente que avança a etapa, aleluia. Um crente que pula degraus é um crente maduro, é um crente, aleluia, que não tem relacionamento com Deus. É um crente que não conhece o Senhor. É um crente que rapidamente, em várias situações, vai se apresentar em situações onde vai se colocar sendo dominado pelas tentações. Um crente que pula a etapa, a tentação se apresenta e ele cai, porque a tentação ousou se apresentar para Jesus no deserto. A Bíblia vai falar que Satanás tentou, aleluia, tentar a palavra. Ele tentou tentar a palavra. Ele ousou tentar Jesus. Quem sou eu e você? O próprio Jesus, 100% homem, 100% Deus. O diabo, através da palavra manipulada, tentou enganar Jesus. Então nós precisamos estar vigilantes na oração. Nós não podemos desfalecer, aleluia. Nós não podemos, aleluia, deixar de ser perseverantes. E é isso que o Senhor vai nos ensinar através dessa palavra. O imediatismo também nos leva ao consumismo. E aí às vezes você pode estar em casa meditando e eu pensando: Senhor, como pode? Porque às vezes você é ofertante da casa do Senhor, mas o dinheiro não sobra, o dinheiro não rende. Você não tem, aleluia, uma poupança. Você não consegue guardar um dinheiro até o final do mês. Você não tem uma reserva. O remédio acaba e você precisa pedir emprestado. Ou então você tem que ficar sem tomar, porque você está sendo dominado pelo consumismo. É falta de oração. Imediatismo é você estar correndo. Aleluia. Deus, Ele não quer que você morra. A Bíblia vai falar assim, ó: não andeis ansioso por coisa alguma, em nenhuma situação.
prostrar. Você precisa, aleluia, ter comunhão e relacionamento com Deus. Porque senão as suas finanças, aleluia, elas não vão se organizar. O imediatismo leva à compulsividade nas compras. Aleluia. Você passa a viver sendo uma pessoa compulsiva, uma pessoa sem planejamento. Um cristão não pode ser uma pessoa sem planejamento. Um cristão não pode ser uma pessoa desenfreada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como você vai se apresentar? Aleluia. Como você vai ser um testemunho para alguém se você é uma pessoa desenfreada? Se você é uma pessoa que não organiza as suas finanças? Se você é uma pessoa, aleluia, que não tem uma instrução, aleluia, na área financeira, porque a palavra de Deus, ela nos dá instrução. No livro de Provérbios, contém inúmeras passagens que vão falar. Haja vista que a gente está vivendo o tempo do coach. E os coaches estão usando a palavra para ensinar, aleluia, as pessoas a controlarem a sua vida financeira. Para ensinar as pessoas a serem empreendedores de sucesso. Eles sabem, aleluia, que através da palavra, aleluia, nós podemos alcançar uma vida próspera. Nós podemos ser prósperos em tudo que nós fizermos, porque foi aqui. A palavra do Senhor nos garante essa bênção. Mas nós estamos vivendo uma vida de cativeiro. Se você olhar para a direita e para a esquerda, é tanta dificuldade, às vezes, para comprar um ventilador para a igreja, é tanta dificuldade para poder fazer um rebaixamento de teto, é tanta dificuldade, às vezes a gente tem que implorar uma caixinha, às vezes, aleluia, os nossos pastores precisam implorar uma doação, implorar que aquele que o dizimista, o ofertante, aleluia, exerça um ato de fé e pegue um envelope. E confie, acredite que vai dar certo e ajude na obra do Senhor. Aleluia. É tanta dificuldade, às vezes, para pintar as paredes. É tanta dificuldade. Se nós estamos em bancos de madeira, sentar em cadeiras acolchoadas, se nós não temos um ar-condicionado nesse calor, aleluia, é porque nós estamos vivendo uma vida de imediatismo, uma vida de corrida. Eu não posso, porque se eu fizer vai faltar. Eu não posso, porque se eu fizer, eu não sei quem vai ser amanhã. Mas a própria palavra do Senhor, ela nos ensina a parar, a meditar, a olhar para a palavra dele e buscar na palavra dele a resposta, a solução, aleluia, para os nossos problemas. Deus é um Deus protetor. Deus, ele se apresenta, aleluia, para as viúvas como um Deus protetor. E o Espírito Santo falou comigo. Eu falei, Senhor, que tremenda essa palavra, porque estamos vivendo um tempo, aleluia, onde não são somente as viúvas e os órfãos, aleluia, que estão necessitando do teu escudo, da tua proteção, da tua defesa. Mas o Espírito Santo falou comigo que existem muitas mulheres que são casadas, que vivem, aleluia, um cenário de viuvez, que estão precisando ser guardadas, estão precisando ser estudadas. E o Senhor falou comigo assim, filha, aleluia, existem viúvas e órfãos de maridos que estão vivos. Existem órfãos de pais vivos, de pais presentes dentro de casa. Existem viúvas de maridos presentes dentro de casa. Porque viuvez aqui vai falar de abandono. Viuvez aqui vai falar de escassez. Viuvez aqui vai falar de necessidade. As viúvas e os órfãos precisavam ser cuidados. E essa mulher estava precisando de defesa. Ela estava precisando de um socorro. Ela estava clamando por uma ajuda. E não é diferente na minha e na sua vida. Eu não sei qual é a área, aleluia, que você se encontra necessitando de um socorro. Eu não sei qual é a área que a viuvez bateu dentro da tua vida. Não sei a área, mas o Senhor sabe. Jesus sabe a área que eu preciso de um socorro. Jesus sabe a área que eu preciso que a minha causa seja julgada. Jesus sabe.
Mas é tremendo, porque quando eu estudava essa palavra, o Senhor falava comigo: filha, a campanha é de julgar a causa. A campanha fala de julgar. Mas o que eu quero primeiro é ensinar a orar. Porque muitas das vezes a gente vem e faz a campanha. E a gente espera que a campanha faça por nós. A gente espera, aleluia, que vir ao templo, estar na campanha, aleluia, orar aqui pela campanha, orar na campanha. Então eu vou alcançar o meu milagre, aleluia, naquela campanha. Os pastores vão orar por mim na campanha, mas não é sobre a campanha, é sobre estar na campanha, é sobre ser a campanha, é sobre praticar a campanha, é sobre viver a campanha, porque o juiz não vai julgar a tua causa se você não se relacionar. A palavra do Senhor está ensinando sobre persistência. É necessário que nós sejamos contínuos, é necessário que sejamos persistentes, é necessário que nós não venhamos desfalecer, porque quando desfalecemos, aleluia, nós não alcançaremos, nós não alcançamos o cumprimento da promessa. Quando desfalecemos em oração, a tentação bate. Quando desfalecemos, nós dormimos, e quando dormimos, estamos desprotegidos. Quando dormimos, estamos desprotegidos. O Senhor, ele deu uma advertência no Getsemane: vigie, porque o Senhor sabia o que viria adiante a algumas horas. O Senhor sabia, aleluia, que os sacerdotes enviariam o seu exército. O Senhor sabia que Judas se apresentaria. O Senhor sabia o que ia acontecer ali. Por isso o Senhor advertiu: orai e vigiai. O Senhor sabe o que vai acontecer quando você sair daqui. O Senhor sabe quando Satanás vai se apresentar. O Senhor sabe, aleluia, é por isso que Ele te trouxe aqui no dia de hoje. Ele está falando: ei, persiste, ei, não desiste, porque eu sei o que vai se apresentar para você lá fora. Então eu estou te ensinando aqui através dessa palavra: seja maçante, seja constante, seja persistente, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está bramando e você não está nem ouvindo. Ele está rugindo e você não está nem ouvindo. Ele está aqui, ó, no teu cangote, você não está ouvindo. Tu está desesperado, correndo para um lugar e outro sem saber o que fazer, pedindo ajuda do homem, pedindo socorro para um e para outro, quando o Senhor só quer que você dobre o seu joelho. Quando o Senhor só quer que você interceda. Quando o Senhor só quer que você seja constante. Quando o Senhor só quer te ensinar, ei, relacionamento, ei, perseverança, ei, comunhão, ei, unidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Talvez você estivesse esperando, aleluia, aleluia, que alguns milagres acontecessem aqui de maneira diferente. Aleluia, milagres que você pode ver com seus olhos. Talvez você estivesse esperando manifestações sobrenaturais através da administração dessa palavra. Mas hoje o Senhor falou de maneira diferente. Hoje o Senhor está nos ensinando de maneira diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Então fique com essa palavra. Você tem um pai. A Bíblia vai dizer que o juiz é inimigo. E o próprio Jesus vai falar aqui, ó: digo-vos prontamente que lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma pergunta. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que pareça demorado em responder-lhes. Só que aqui o Senhor Jesus está falando assim, ó: que Deus não fará justiça, não defenderá, porventura não protegerá.
porventura não cuidará dos seus escolhidos. Só que, para que haja proteção, para que haja justiça, para que haja cuidado, olha só o que a palavra do Senhor vai dizer: aos que clamam a Ele de dia e de noite. E eu quero te fazer uma pergunta na noite desse dia, e a resposta é para você. Como está sendo a tua oração? Como está sendo a tua vida devocional com Deus? Como está sendo? Como você tem andado? Você tem andado no temor do Senhor? Como tem sido a prática? Porque esse clamor aqui é clamor, irmãos. É clamor. É você se rasgar diante do Senhor e apresentar a tua causa. Você imagina aquela mulher chegando para aquele juiz ali: eis minha causa, eis minha causa, eis minha causa. Quem é que já foi ao tribunal? Quem é que já colocou uma causa na justiça? E já passou pelo juiz? E já chegou diante do juiz? Qual é a expectativa? Qual é o desejo que arde no nosso coração quando a gente está diante daquele juiz? O que a gente pede? E quando o advogado da gente vacila e não fala tudo que é para falar? E quando o advogado, aleluia, não leva a nossa causa de maneira correta diante do juiz, e a gente sai daquela audiência de cabeça baixa, um sentimento de derrota, frustrado, arrebentado, porque a gente precisava de uma resposta, a gente precisava de uma vitória. Quem aqui já foi diante de um juiz, colocou uma causa na justiça, já ia com sentimento de derrota, já achando que ia perder? Quem paga o advogado aqui para perder? Quem paga uma causa? Quem coloca uma causa diante de um advogado com a intenção de perder? Eu não sei você, mas eu não fui ao tribunal com a expectativa de perder. Mas eu passei pela situação onde eu tive um advogado que não julgou a minha causa diante do juiz, não apresentou a minha causa da maneira correta, da maneira que eu necessitava. Eu nem estava na presença do Senhor, mas o Espírito Santo de Deus me fez lembrar que quando eu fui para a audiência, eu estava desviada nessa época. Quando eu fui para a audiência, eu cheguei lá, aquele advogado parece que pegou a minha causa ali naquela hora. Não foi o advogado que eu contratei, foi o funcionário dele. E quando ele chegou diante daquele juiz ali, eu me lembro que ele primeiro trocou meia dúzia de palavras comigo. Quando ele chegou diante do juiz, o advogado da outra parte que arrasou, e ele não falou nada, e eu não podia falar, só quem fala é advogado. E eu me senti tão mal naquela situação, que eu falei: meu Deus do céu, não é possível. Eu só me lembro que o juiz perguntou se vai ter conciliação, e o advogado da parte compositora: não vai ter não. Não tem conciliação, não tem conversa, ela está errada. E o meu advogado calado. Eu falei: meu Deus. E eu saí com sentimento de derrota, porque a minha expectativa era alta. Quando foi a próxima audiência, irmãos, antes de ir para a audiência, eu fui no consultório. Eu me lembro que eu falei: cadê o fulano? Porque foi ele que julgou a minha causa. E aí eu falei: porque foi ele que foi lá, né? Então ele deve ir de novo. O doutor fulano morreu. Novo, desde uns 40 e poucos anos. Infartou semana passada. Irmãos, foi o Espírito Santo que me lembrou isso agora. Infartou semana passada, em casa. A mulher dele chegou em casa, um homem novo, aparentava mudar de saúde. Eu não
acreditei. A advogada olhou para mim e falou: ele infartou semana passada. Eu falei: meu Deus, e a minha causa ia ser estudada novamente na semana seguinte. Eu fui sair daquele consultório ali, sabe? Apavorada com a situação, sem acreditar. E quando chegou o dia da audiência, que veio um outro advogado, o advogado pegou a minha causa. Eu estava com medo e ele julgou a minha causa. Por 2 meses eu tive resposta da sentença. Por 2 meses eu tive resposta da minha vitória. Aleluia! No nome do Senhor. Então eu quero te dizer através desse testemunho, dessa palavra na noite desse dia. Satanás, ele pode até colocar situações, ele pode colocar pessoas